Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque afinal de contas vai ser um dia muito movimentado e um dia muito festivo, pelo menos para a maior parte do povo brasileiro que está antenada com a Copa do Mundo, que gosta de futebol, gosta de ver a nossa seleção representando o nosso país, enfim. E também será um dia muito festivo para outros povos que não estão representados ali com os seus atletas na Copa do Mundo e que estão torcendo para o Brasil, como eu mostrei aqui para vocês. Como é bacana a gente ver esse tipo de manifestação. Mas não será um dia festivo para todo mundo, porque tem uma parcela que vai passar longe dos jogos, vai passar ali na frente dos quartéis, enfim, vão estar torcendo contra a seleção brasileira. E quanto mais felicidade essas pessoas perceberem ao seu redor, maior será o abismo da sua infelicidade. E isso é um negócio muito chato, né? A gente lamenta, mas enfim, eles podem sair das frentes dos quartéis e caírem na realidade. Mas se elas preferem viver num mundo paralelo, o que a gente pode fazer? O pior de tudo isso é que existem pessoas que têm cargos públicos, são representantes parlamentares, enfim, e exercem um poder, uma influência sobre essas pessoas, mas estão insuflando essas pessoas para ficarem nesse martírio. Não tem nenhum desses que estão indo para frente dos quartéis. Eles ficam fazendo os discursos, produzindo os vídeos, fazendo uma série de agitações, mas no final da noite vão para bons restaurantes, viajam para resorts, tem alguns que vão para o Catar, enfim, pessoas que estão vivendo uma situação completamente diferente desses que estão ali, nessa infelicidade redobrada, porque eles estão percebendo a felicidade dos outros, né? A nossa felicidade. Hoje também é um dia da gente resgatar ainda mais as nossas cores, a gente vestiu verde, amarelo, azul, branco, enfim, e incorporar, né, esse resgate dos nossos símbolos para as mãos da totalidade do povo brasileiro e não para uma seita, né, ou que esses símbolos permaneçam enclausurados nas mãos de uma seita absolutamente ruim contra tudo aquilo que representa a civilização no planeta. Pois bem, hoje estão acontecendo situações muito interessantes também, que irão ter desdobramentos ao longo desse dia, que eu quero conversar com vocês. Algumas situações aconteceram ontem também, enfim. Mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal para conhecer o nosso espaço aqui, conhecer os nossos vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários, participe dos nossos chats, que todos os dias eu faço aqui entre 5 horas e 5 e meia. Já adiantando para vocês que hoje nós faremos um outro encontro às 18h30, depois do Jogo do Brasil, para a gente conversar depois que tivermos aí mais informações e depois que você já tiver curtido o jogo da seleção, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Mas o que é que está acontecendo? Gente, é impressionante, quando eu penso assim que a gente vai ficar tranquilo, eis que aparecem coisas assim muito esquisitonas, né? Eu comentei aqui com vocês um vídeo que o senhor Mala publicou intimando o Bolsonaro a decretar o artigo 142, ou seja, provocar os militares no nosso país para fazer alguma coisa. Eles não sabem que coisa seria essa. Estrategicamente, o que seria exatamente? Eles querem que os militares saiam prendendo as pessoas, ocupando televisões, rádios, estações de trem, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, as prefeituras, os governos do Estado, o Congresso Nacional, enfim. Ninguém sabe absolutamente nada. E como eles não têm norte, cada um pensa o que quer. Mas tem uma situação que uma figura que é o mentor espiritual, constitucional, administrativo, jurídico, etc., do Bolsonaro, já está sinalizando. Ele está deixando bem claro que ele vai abandonar o Bolsonaro à própria sorte. Porque ele está vaticinando aqui que se o Bolsonaro não fizer alguma coisa, o Bolsonaro vai passar para a história como um covarde e um omisso. Esse é o passaporte que ele está querendo para depois dizer, tá vendo, olha, como ele foi um omisso e foi um covarde, eu não tenho compromisso com covarde nem omisso, portanto eu estou rompido. Porque ele podia ter dado uma ligação para o Bolsonaro e ter provocado o Bolsonaro tete a tete, né? Ou pelo telefone, ter mandado alguma... Não, mas o que ele fez? Ele foi para a rede, né? Justamente para se legitimar desse salto que ele vai dar para fora do barco. Se você ainda tem dúvidas, repare só, são alguns segundos, vamos colocar a voz da criatura, porque mais à frente a gente vai parar de ver a criatura, tá? Algumas coisas acontecerão com o dito cujo aí, com certeza. Vamos acompanhar aqui. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde?
ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constituição. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia do Brasil. Abre os olhos dessas autoridades. Então vocês já sentiram, gente, o drama? Enfim, algumas pessoas não vão sacar, né, essa manobra aí. A manobra de dar os ultimatos antes de pular do Titanic para um barquinho, enquanto muitas pessoas estão ali no mar gelado, no mar gélido, né? Então tá dada a dica. E outra coisa, né? Eu fico incomodado com esse tipo de conclamação, né? Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. O povo brasileiro está sacaneando Deus, está fazendo alguma coisa contra Deus que precisa de uma misericórdia, a gente precisa de uma salvação. Enfim, o povo brasileiro na sua integralidade é tão malvado assim, então é um troço que me incomoda, tá? Enfim, mas é como a figura ganha a vida, né? Mandando esse tipo de recado para as pessoas que são incautas no nosso país. Pois bem, e aí concomitantemente a esse desembarque, nós vamos vendo aqui uma coisa que eu chamaria de a escolinha do professor golpista. Antes de ontem, o senador Girão, ele montou aqui uma escolinha. Gente, é um negócio impressionante. O título do encontro aqui é Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Olha a turma aqui que a gente vê aqui. Eu poderia passar para vocês, só nessa linha de frente aqui está o Zé Trovão, que vai virar deputado, né? O Osmar Terra, a senhora Carla Pistoleira Zambelli e outras figuras aí que foram se sucedendo ao longo desse encontro aí. Basicamente, foi a escolinha do professor golpista, né? Eles se reuniram ali só para ficar proferindo ali uma série de ideias absolutamente criminosas que acabam engabelando uma série de pessoas que estão ali nas frentes dos quartéis. Como os nossos encontros. Eles acabam chegando para essas pessoas também, então para elas pode servir também como um alerta, né? Então eles foram reunindo aqui uma fauna enorme, aqui Oswaldo Eustáquio, foram juntando, arrumaram até um indígena ali para ficar também justificando, enfatizando essa estratégia golpista de se romper com a Constituição do nosso país. Mas o pior foi o seguinte, eles arrumaram um desembargador aposentado, o senhor Sebastião Coelho, né? Que eu já critiquei aqui numa outra situação. Ele tem o título de ex-desembargador. Um ex-desembargador é um ser humano como o outro qualquer. Então, a opinião dele vale tanto quanto a opinião de um trabalhador, de um flanelinha, de um motorista de Uber, de um pedreiro, de uma dona de casa, de um pipoqueiro ou de uma pessoa que não esteja envolvida com absolutamente nada. Ele não tem nenhum tipo de prerrogativa, nenhum tipo de garantia e muito menos devemos a uma criatura que prega algum crime, algum tipo de respeito. Quem prega crime é criminoso, não é ex-desembargador. E a gente tem que ter muita firmeza de apontar o dedo para essas pessoas, porque eles acham que ter sido desembargador, ter sido juiz, os transformam em Deus, né? Em deuses, que eles estão ali num patamar que eles podem dizer qualquer coisa que não vai acontecer absolutamente nada. Eu só posso dizer para vocês o seguinte, veremos, a fila anda. O dito cujo, na escolinha do professor golpista, ele andou falando umas insanidades que aí eu quero compartilhar com vocês, porque tem que ficar registrado esse tipo de situação aqui, né? Vamos pegar aqui alguns trechos aqui para a gente tratar dessas questões do ponto de vista constitucional e jurídico. Vamos ver o que ele disse. Nós, a sociedade brasileira, sofreu um golpe praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí a escolinha do professor golpista, né? Todo mundo aplaude, todo mundo feliz, né? Então ele está dizendo que o Brasil sofreu um golpe, né? Gente, é uma afirmação criminosa, né? Pois bem, vamos seguir. Ao não cumprir a Constituição, e qual é a solução constitucional? Tem o presidente da República invocar o artigo 142 da Constituição para dar legitimidade às Forças Armadas para agirem. Vejam, tem muitos pedidos, Forças Armadas, no momento que nós estamos, com fragmentos da Constituição ainda em vigor, se as Forças Armadas agirem de ofício, vai ser colocado como um golpe, embora seja um contra-golpe. Mas se o presidente da República convocar, não, porque ele está exercendo o seu poder constitucional de utilizar para garantir a ordem pública. Aí a escolinha do professor golpista. Gente, é um insano, né?
me desculpe aqui dizer para vocês, tá, gente, mas é um cretino, é um imbecil. Me desculpe estar falando dessa forma assim, porque é alguém que está pervertendo qualquer tipo de sentido, ele não sabe nem o que ele está falando. Então, na cabeça dele, o presidente da República atual, ele convoca as suas armadas para fazer o quê? Aquilo que eu comentei com vocês no começo do nosso papo aqui. Para fazer o quê? Colocar um monte de general dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do STJ, dentro do TST, do TSE, dentro dos tribunais regionais federais, dentro dos tribunais de justiça pelos estados, enfim, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos dos estados, nas secretarias, nas empresas públicas. É uma gente insana, irresponsável, mas mais do que isso, né? São criminosos, são bandidos, porque esse tipo de fala aqui está tipificado no Código Penal, no artigo 359. Eles acham que estão ali na escolinha do professor golpista, que tudo isso é irrelevante, eles estão ali com certas imunidades. Olha, os parlamentares que estão ali, eles podem até invocar algum tipo de imunidade, mas um ex-desembargador, ele e o flanelinha que está tomando conta do lado do carro, a opinião deles está no mesmo nível. Ele pode ir para a cadeia, não tem privilégio nenhum, nem prisão especial, porque a prisão especial ela só vale enquanto o cidadão não foi condenado ainda. Muitas pessoas não sabem disso. Depois que o criminoso é condenado, ele vai para uma penitenciária comum, não tem divisão nenhuma, tem só nas alas lá para criminosos em razão dos crimes que cometem. Mas é uma etapa que o cara acaba cumprindo, né, que o cidadão acaba cumprindo, nada agradável, né? Pois bem, na melhor das hipóteses, fica ali com uma tornozeleirazinha eletrônica na canela, né? Mas aí ele foi adiante. Vocês percebam que existe uma convergência no discurso golpista do senhor Mala e desse ex-desembargador, dessa criatura com esse discurso patife, de uma forma muito integrada, né? Muito integral. E aí ele disse outra coisa aqui. Vamos pegar mais uma fala dele aqui. Tem que recorrer, a população está entregue. Então, o presidente da República tem até o dia 31 de dezembro, e todos nós temos que ter paciência, para exercer o seu papel constitucional. Se ele não o fizer, chegaremos 1º de janeiro. Eles parecem trocar a figurinha ali, o Malafaia, né? Se o presidente for omisso ou se acovardar, né? Ele tem até o dia 31 de dezembro, então não são só 72 horas. Eles vão ficar colocando essa gente com suspense, achando que vão perverter a ordem constitucional do nosso país. Aliás, eu sugeriria para o senhor Coelho, esse nome Coelho é um nome que já diz muita coisa, né? Na hora que as coisas ficam complicadas, o Coelho é o primeiro a correr. Mas eu sugeriria ele para ir para as frentes dos quartéis também e ficasse ali quando virasse o ano, né? No dia 1º de janeiro, porque ele está profetizando aqui também, que nós teremos alguns tumultos no Brasil, né? Então é importante que ele esteja muito antenado com isso. Vamos acompanhar aqui. E aí a rua vai dizer o poder que o povo delegou para que o parlamento exercesse, o parlamento não está exercendo. Então, o povo, eu acho que no estágio que nós estamos, poderá exercer diretamente. E nós não sabemos onde o nosso país vai parar. Eu falo isso, senhoras e senhores, com muita dor no coração. Muita dor no coração. Eu larguei minha carreira, eu poderia ficar mais 8 anos no tribunal, mas eu não poderia participar desse processo e dizer, olha, eu fui o corregedor da Justiça Eleitoral e carimbei decisões absolutamente ilegais. Eu vou, mas agora para concluir mesmo agora é de verdade. O Brasil comemorou 200 anos de independência há dias atrás. Nós fomos novamente colonizados por um império chamado Supremo Tribunal Federal. Basta esperar quem será que dará um novo grito de independência ou morte. Aí o pessoal, eu esqueci de falar, estava lá a senhora Bárbara também, daquele canal Te Atualizei, né? É a senhora mais adolescente que existe nas redes sociais também, uma dessas bolsonaristas. Mas, senhor Coelho, o senhor podia dar a mãozinha para essa turma toda da escolinha do professor golpista e não ficar só no discurso, não. Vai lá para frente dos quartéis, vai lá se manifestar, tente invadir algum prédio depois do dia 1º de janeiro, coloque em prática esse teu destemor, essa sua revolta, né? E vamos ver o que vai acontecer, se de fato nós vamos ter aqui o que vocês estão imaginando, ou se muita gente vai parar na cadeia, né? Vamos acompanhar, né? Estamos agora a menos de 30 dias, ainda bem. O pior já passou, meus amigos, minhas amigas, agora é a mão pesada da justiça que vai pegar esse bando de criminosos aí que estão conspirando contra o nosso país, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, mais tarde o jogo e depois, mais tarde,
acorde o Portal do José de novo, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.